Peça nova, paralela. Dizem que ela é parecida com a do Corcel 2 ou do Del Rey, eu nunca vi. Mas como não tem pra Corcel, a gente tem que fazer, né? Então vocês podem ver a diferença, a mesma peça, tá? Esse aqui é um antes e esse aqui é o depois. Claro, depois de uma tarde inteira martelando lata, né? Foi modificado essa profundidade aqui. Que essa profundidade aqui é mais rasa do que a do Corcel original. Então eu aumentei ela aqui para deixar ela mais funda. E o desenho, a estampa, como é a do Corcel, né? Foi tirada aquelas travessas que só tem da segunda série do 77 para cima. Esse aqui vai para o carro de um cliente, é um 4 portas 75. Então foi modificado e preparado a bandeja aqui, né? Padrão bem mais próxima do original, né? Pelo menos as estampas, né? Lembra bem mais. A dianteira foi feita a mesma coisa, foi tirada essas travessas, é aumentada essas duas aqui, que o 75 tem elas do mesmo tamanho. A gente vai fazer o furo lá e o furo ali no meio. E daí é só montar lá no carro. Salve, salve, gurizada do Garage 5. Vamos iniciando mais um vídeo. Vamos iniciando pelo meio, né? Mas tá aí. Tenho poucas imagens desse processo aí, mas agora a gente tá vendo a longarina. Eu removi a chapa de baixo da longarina porque ela tava muito amassada. A longarina, essa estrutura, vocês estão vendo alguns remendos, alguns reparos. Olha só a chapona que eu removi. Ela estava toda amassada e a longarina também estava com várias trincas, rachaduras e amassados. Então eu alinhei ela e refiz as partes podres e trincas e fiz uns reforços, né? Coloquei uma chapa nova reforçada ali no local e agora eu vou colocar a chapa. Tá, então eu refiz todos os pontos ruins dela. Eu tive que desmontar a suspensão para acessar aquele cantinho lá em cima, perto da barra de direção que eu mostrei para vocês. Que lá tinha um amassado também e eu não consegui puxar, então eu refiz parte dela. Vocês estão vendo toda a preparação e a pintura interna da longarina para montar. A gente faz toda essa preparação nas peças onde a gente vai soldar, para a gente não ter mais, para demorar mais para enferrujar, né? Então fica mais resistente. As bandejas de assoalho que vocês viram no início do vídeo tá aí já no local. Eu consegui aproveitar uma traseira, porém eu tive que refazer vários pontos dela. E daí eu fiz as outras, substituir as paralelas, né? Então as longarinas já todas fechadas, todas as emendas e soldas eu fiz apliquei uma massa poliéster, fiz um lixamento e apliquei um ash primer em todo o assoalho na parte de baixo, contando uma limpeza também. Basicamente foi feita uma limpeza, né? Quando eu tombei o carro, depois eu passei uma escova de aço com a esmerilhadeira para tirar todos os resíduos mais soltos, né? Removi todo o bate-pedra original do carro que estava já se soltando. Só mantive o que realmente estava firme. As chapas das longarinas, pode ver que as duas longarinas foi feitas as chapas novas, né? Por dentro a longarina do motorista foi refeita, vários pontos, né? Foram feitas soldas, foram feitos reparos, que ela estava torta, tinha podres, tinha trincas, rachaduras. Ela estava um pouco desalinhada, eu alinhei ela no local. E daí eu fiz os remendos, fiz a preparação com as primer, que são a limpeza, né? Um tratamento com desoxidante, aplicação de um preto fosco vinílico de base, aí uma tinta esmalte sintética, no caso azul, que vocês viram lá anteriormente, para fazer toda a proteção interna da longarina. A longarina do passageiro, ela já estava melhor, mas já da mesma maneira a chapa de baixo dela estava toda amassada, então eu removi também, substituí, coloquei uma nova e fiz o mesmo tratamento dentro dela também, né? Um desoxidante, um preto vinílico e uma tinta esmalte sintética para ficar bem resistente e ficar protegida a parte interna da longarina.
Depois, como vocês viram ali, eu fiz o acabamento nas emendas e nas soldas de todos os reparos que eu fiz, troca de assoalhos, enfim. Fiz uma limpeza, fiz uma aplicação de um wash primer em toda a parte de baixo da carroceria, né, para dar uma proteção e servir de ancoragem para os próximos processos. Depois eu fiz a aplicação de um bate-pedra bem fininho, como o cliente pediu, um bate-pedra bem fininho em toda a parte de baixo do corcel. Bate-pedra da Sherwin-Williams, o BP200, a base de solvente, né? Eu não gosto de usar bate-pedra à base de água, então quando eu não uso esse bate-pedra, que é o meu preferido, eu uso um KPO diluído. No caso aí foi usado todo esse bate-pedra e esse emborrachamento da Sherwin-Williams à base de solvente. Aí agora, vocês acompanharam aí, eu fiz a aplicação da tinta que é a tinta do carro, azul poliéster, né, um azul Portela metálico, original da linha Corcel 1975. Então agora aplicado, a gente vai invernizar e eu mostro o resultado para vocês agora. Então aí depois de aproximadamente umas 2 semanas de trabalho em cima dessa parte de baixo do carro, né, tá aí o resultado final. Agora é só fazer uma limpeza. As caixas de roda do lado do que ficam de baixo eu já tinha pintado antes de virar o carro, né? Agora é só a gente fazer uma limpeza. Eu empapelei a suspensão, boa parte dela. O que não foi empapelado eu vou vir com retoquinho, fazendo uma limpeza, fazendo um pincelzinho, corrigindo todas as partes, os defeitinhos de baixo, e a gente finaliza a parte de baixo desse carro, beleza? Valeu, fui!